Boa noite, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Queria que você se colocasse diante do Pai agora. Sei que nós passamos alguns nesta semana, umas lutas maiores, outras menores, ou alegrias. Então, de qualquer forma, nós queremos agora colocar todas as nossas vontades, os nossos sonhos, o que passamos. Queria que você colocasse diante de Deus. Vamos orar juntos. Se tiver alguém do seu lado, eu queria que você convidasse essa pessoa e dissesse para ela assim: chega mais para perto aqui, nós vamos cantar juntos, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. Mas antes de tudo, declare para essa pessoa que está ao seu lado e saiba você que o Senhor te ama. Você é alguém escolhido pelo Senhor. Nosso Deus mandou seu Filho por sua causa, por minha causa, por causa de todos nós, porque você é alguém muito especial para o Senhor. E o Senhor tem planos para a sua vida de paz e de alegria. Aleluia por isso. Vamos orar juntos então. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu dizes que nós somos amados do Senhor, protegidos e guardados. Nós queremos nos colocar à Sua disposição, Pai. Porque o que mais queremos agora, desejamos e esperamos é ouvir a Tua voz, é partilhar desta presença com Teu Espírito Santo e que a nossa alma seja completamente entregue, ó Deus, à Tua vontade. Nossos corações se colocam curvados diante do Senhor, porque cremos que só o Senhor nos ama. Ó Deus, nós sabemos que Tu entregaste o Teu Filho por nós e o Senhor tem futuros de esperança para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a Tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim.
Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Você e eu somos amados do Senhor. Antes de você nascer, antes de você escolher os planos para a sua vida, o Senhor já escolheu você. Creia nisso. Não há amor maior do que Ele sobre a sua vida. Não há maior amor do que o dele sobre nós. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou de meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me salvou. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar
passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Muitos de nós já se sentiu algemados com pesos tamanhos que nós não podemos suportar, mas o Senhor nos livrou de todos eles. Se entregue ao amor de Jesus, se entregue ao seu amor que é tão grande que nós não podemos medir ou pensar, imaginar, mas saiba que em todo tempo os seus braços estão abertos para receber as nossas vidas. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e recebi teu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me,
livrou-me da escuridão, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos juntos nesse culto, adorando o Senhor, glorificando o nome dEle, abençoando os nossos irmãos e amados com as orações, com os louvores cantados aqui, que fazem bem a nossa alma, mas também chega ao trono de graça e alegra o coração do Pai. Certamente Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu queria que nessa hora você, se pudesse, desse a mão aí ao seu irmão, na tua casa, né, sua família, pudesse dar as mãos para a gente orar juntos. Nós vamos orar e vamos falar com o Pai a respeito das nossas lutas, das nossas dores. Vamos falar com Deus a respeito também do coração agradecido. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, que envolva ação de graça, fale com Deus, agradeça a Ele pelo sustento, pelo amor, pela vida, pela paz, por tudo que Ele tem dado a cada um de nós, acima de tudo, por Jesus na cruz, a morte e ressurreição do Filho de Deus, que nos trouxe vida em abundância. Vamos colocar diante do Senhor também o nosso país, colocar diante do Senhor os profissionais de saúde, colocar diante do Senhor essas vacinas que estão sendo aí pesquisadas, que Deus nos dê uma direção, né, enquanto seus filhos, para viver o melhor dele. Então que Ele nos direcionando esses cientistas para que a gente tenha logo essa vacina e a gente volte à vida normal que a gente deseja tanto, mas que seja feita a vontade dele, que nos submetamos a Ele em oração. Eu fico pensando a respeito do povo de Israel que estava lá na Babilônia, quando Deus disse: fiquem aí, plantem, façam as suas casas e continuem a adoração. Assim a gente precisa estar, com o coração submisso a Ele. Vamos orar pelos doentes, pelos enlutados. Vamos falar com Deus. Coloque diante do Senhor aí as suas súplicas, as suas necessidades, tudo mais o que você desejar. Vamos falar com o Pai. Vamos agradecer também pelos aniversariantes da semana e colocar diante do Senhor os dízimos e as ofertas, e pela sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa hora de culto, em que nós nos encontramos juntos com os corações entrelaçados, ainda que distantes fisicamente, mas muito próximos espiritualmente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, profundamente, do fundo do nosso coração, o sustento, a vida, a morte do Teu Filho Jesus na cruz e a ressurreição, o perdão dos nossos pecados. Pai, eu quero colocar diante do Senhor os enfermos, quero colocar diante do Senhor os enlutados, quero colocar diante do Senhor todos aqueles que estão trabalhando de forma incessante, Senhor Deus, para que essa pandemia acabe, para que esse vírus seja extirpado do nosso meio. Peço pelos cientistas, pelos médicos, enfermeiros, enfim, o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Eu coloco diante do Senhor a sua igreja e agradeço ao Senhor por ela. Agradeço ao Senhor pela visão, agradeço ao Senhor pela direção. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja e ainda a cada família de Campos, a cada família da terra, a cada família do Brasil. O Senhor abençoe cada um de nós. Pai, quero te agradecer e também colocar diante do Senhor
aqueles que precisam de salvação. Há muitas famílias orando por salvação nessa hora. Toque nos corações, Senhor. Traga a vida do Senhor sobre eles. Muito obrigado pelas bênçãos e por tudo que o Senhor tem nos dado. Continue, ó Senhor, recebendo esse culto, recebendo a nossa vida, e consagramos, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas, porque é tudo seu. E nós te agradecemos e te honramos. Tudo para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Fique bem atento. Então, que você continue assim firme no poder do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abram comigo, por favor, suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 11. Nós vamos meditar no texto sagrado, Números 11. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Muito desejoso de voltar aos cultos presenciais, e nós já estamos trabalhando para isso. Então, mantenha o seu coração aí cheio de expectativas, que muito em breve nós vamos estar voltando. Já estamos fazendo uma reforma lá na igreja pequena para recebê-los de forma ainda mais preciosa. Estamos trabalhando para isso e vai ser uma bênção nós voltarmos. Todos os detalhes serão colocados no grupo da igreja, nada será atropelado, ok, irmãos? Fiquem bem tranquilos. Mas agora abra sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus, preciosa palavra. Depois, o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor ouviu, acendeu-se a sua ira, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera ou Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dera comer a carne do Egito? Lembramo-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Esse povo, a qual estou me referindo, o povo de Israel, é aquele povo que você conhece muito bem, o povo que Deus libertou do Egito através do seu servo Moisés. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom e fiel, que tem nos dado a direção a qual nós devemos seguir o curso da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações através da tua palavra, que ela tome lugar na nossa vida, que ela tome lugar na nossa mente, que ela tome lugar no nosso coração, ela faça morada e possamos viver tudo isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Este povo, o povo de Israel, que havia sido libertado por Moisés, carinho de Deus. Deus amava esse povo. Deus elegeu esse povo como povo dele. Você é meu povo, povo de Israel. Eu quero que você saia do Egito e venha para este monte, para o Monte Sinai, para me adorar. Eu
quero que você esteja comigo e eu quero te dar uma terra que mana leite e mel. Deus tinha uma visão para esse povo. E essa visão configurava numa bênção. Essa bênção era que esse povo vivesse com Deus numa terra em que eles pudessem viver distante da escravidão, do Egito e de toda aquela opressão. Mas uma terra em que eles pudessem adorar o Senhor com liberdade, com alegria, com toda devoção. E Deus então chama aquele povo à libertação através de Moisés. E Deus então tinha um plano, uma visão para aquela gente, um plano perfeito, um plano precioso, de alegria, de plenitude e uma terra preciosa. Eu quero então pensar aqui com você que esse povo passou por muitas dificuldades no deserto, mas o coração desse povo era um coração assim que palpitava também e se inclinava pelo pecado. Se inclinava ao pecado e palpitava pelo pecado. Essa é a história do povo de Israel. Porque, por exemplo, aqui nesse episódio que nós acabamos de ler, o povo tinha acabado de descer do Sinai. E 3 dias depois eles começaram a murmurar contra Deus. Eles estavam desejando voltar para o Egito e para a escravidão. Isso é a história que se repete. Essa é a história que se repete porque já havia acontecido isso, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, quando eles saíram daquele evento maravilhoso, único na vida deles, na nossa vida. Eles passaram o Mar Vermelho aos pés secos, saindo do Egito, quando o exército do faraó estavam atrás deles. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram, e depois de 3 dias desse evento maravilhoso, eles começaram a murmurar contra Deus, querendo água. Essa história se repete porque o povo de Israel, eles tinham uma dificuldade enorme. O coração do homem é assim, pecaminoso, e tem a tendência de se esquecer daquilo que Deus faz. Tem a tendência de se esquecer de tal maneira a ignorar as promessas de Deus. Deus tinha uma visão para o povo, mas o povo tinha um desejo pessoal. Deus tinha uma visão para o povo, mas o povo não queria deixar os seus desejos pessoais. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo ainda tinha o Egito com eles. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E eles encontravam, inclusive, defeitos em todo o cuidado de Deus, na providência divina. E por isso que a Bíblia vai nos dizer sempre, e vai nos alertar: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Rendam graças ao Senhor. Mas aquele povo, eles viviam assim, nesse chove não molha. Eles recebiam a bênção de Deus, se alegravam, mas eles volta e meia queriam voltar para a vida de escravidão. É preciso ter fé para aceitar a vida que Deus tem para a gente. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e entender as promessas de Deus e perceber a visão que Deus está nos dando. E aquele povo era assim, com uma fé oscilante, vacilante, tremendamente rarefeita, uma fé sem consistência. O povo de Israel era um povo que eu quero assim considerar com uma fé fraca. Uma vez que o povo havia acampado naquele lugar ali no Sinai, 1 ano, eles agora estavam reclamando de Deus, querendo comer a comida do Egito. É claro que influenciados, e aqui o texto fala pelo vulgo, era um povo que eu vou falar um pouquinho deles daqui na frente. Eles tinham vários motivos, eles poderiam ter outros motivos, quantos motivos fossem. Quero comer da carne do Egito, isso aqui é um tédio, o deserto é quente, é frio demais à noite, é perigoso, é pedregoso, são muitas emoções. E o povo se queixava contra Deus. Aqui, no capítulo 11, quando nós lemos no versículo 1, logo no versículo 1, está dizendo com clareza: depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mau aos ouvidos do Senhor.
A questão é que são muitas razões. Por que são muitas razões? Porque quando nós estamos cheios da nossa própria vontade e desejo, nós temos muitas razões. Nós conseguimos achar muitas razões para parar e para ir contrário à vontade de Deus. O que não faltam são argumentos. O que não faltam são as nossas palavras bem elaboradas para dizer assim, olha, é por isso, é por isso, é por isso, é por aquilo. Seja o que for, o que importa é que o povo se queixava. Qualquer que tenha sido a causa, eu não sei exatamente, e podem ter sido muito mais do que está aqui escrito na palavra de Deus. A questão é que o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. O fogo do Senhor irrompeu contra os ingratos. E a crítica era um golpe dizendo, em essência, a crítica que eles estavam fazendo a Deus era simplesmente traduzida da seguinte forma: o que o Senhor faz por nós não é suficiente, Deus. Nós queremos mais. Nosso coração lateja por mais. O que o Senhor faz por nós não é o que nós desejávamos de verdade. Agora nós descobrimos que o nosso desejo é maior do que o seu desejo para nós. Repito, e vou repetir muitas vezes, Deus tinha uma visão para o povo. Deus tinha uma bênção para o povo, uma terra. Mas eles estavam cheios de desejos pessoais. O que é que tem tomado conta do seu coração? A visão que Deus tem para você ou o desejo do seu coração? Ou o desejo pessoal que você tem contrário à vontade de Deus? Então, isso é algo que nós devemos pensar. Porque aquele povo se queixava de fato de tudo que Deus fazia para eles. O povo não conseguia assimilar a promessa de Deus. Deus estava cuidando deles, mas eles não conseguiam entender e perceber isso. Ah, meu Deus, é algo que a gente precisa pensar, não é? Eu não sei se você já sentou numa mesa farta e já viu alguém reclamando de uma mesa farta. Eu não sei se você já esteve na casa onde havia muita abundância e muita beleza, inclusive, sabe? Uma beleza natural assim, preciosa, e conforto, e alguém reclamando de tudo aquilo. Eu não sei se você já percebeu ou já viveu coisas parecidas. Eu não sei se dentro da tua casa existe gente assim. Eu nem sei se você é assim. Talvez você acorde de manhã e tenha um bom marido e você de vez em quando faça algumas observações dele, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou de você mesmo, ou da sua vida, ou do seu emprego, ou do seu chefe, ou dos seus amigos, ou da sua igreja, ou do seu pastor. Meu Deus, é possível que você viva assim, recebendo as coisas de Deus de forma muito rica, e mesmo assim você questiona, e mesmo assim você não está satisfeito. Deus estava dando uma visão para o povo, mas o povo tinha desejos grandes que tomavam o seu coração, e eles desejavam então voltar para o Egito. O povo queria recuar, o povo estava cego, porque o desejo do coração deles cegava-lhes a visão que Deus havia dado. Eles não estavam preocupados em sofrer a escravidão, e eles falaram assim com toda a letra e com toda a clareza. Nós estamos lembrando dos peixes que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas eles esqueceram das chicotadas, da reclusão, do trabalho forçado, de uma falta de identidade. Tudo isso eles não estavam levando em consideração, porque o desejo do coração deles não estava permitindo que eles refletissem a respeito disso. Eles estavam dispostos a viverem subjugados, oprimidos, mas eles não estavam nem aí. A injustiça, para eles, já não era mais o que incomodava. Eles queriam cumprir seus desejos. Eu quero comer peixe. Eu quero voltar para o Egito. Mas e a visão que Deus te deu? Isso é pequeno diante do meu desejo. Mas e a proposta de vida que Deus te dá? Isso é pequeno diante daquilo que eu quero receber de mim mesmo, do esforço das minhas mãos, ou daquilo que eu estou tendo e eu estou recebendo da vida. Meu Deus, há muita gente que prefere viver a vida de pecado proposta pelo desejo do coração, mas viver em total escravidão
Tem muita gente optando por isso, assim como esse povo aqui, 3 dias depois de descer do Sinai. Há muita gente que passa pelo deserto, mas não consegue olhar para a promessa que está logo depois do deserto. A verdade é que no deserto existem os pedregulhos. É um terreno pedregoso. Tem pedras pequenas, tem pedras grandes, tem aquelas que entram ali na sola do pé e ficam ali incomodando. Tem os escorpiões, tem sim. Tem os beduínos, tem aqueles salteadores, tem sim. Os assaltantes, tem tudo isso. Tem o vento frio à noite, tem o sol escaldante de dia, mas tem o maná de Deus, e tem a promessa de Deus, e tem algo que você vai receber logo depois. Gosto disso, que Jesus foi chamado para ir para a cruz, mas a palavra nos diz que ele não se importou com o sofrimento da cruz, porque ele via após a cruz a glória maior que o Pai daria para ele. Eu quero te chamar a tomar posse disso. Talvez você esteja vivendo um tempo em que a escuridão está grandiosa. Talvez você esteja vivendo uma noite, agora, nesse momento, de frio, de muito frio, de vento frio, que tá esfriando a sua alma, de tal maneira que está indo lá no âmago. Mas Deus tem promessa para você. E essa promessa que Deus tem é a mesma que tinha para o povo de Israel. Uma terra onde você pode adorar o Senhor e viver com Ele e para Ele. Ainda que o choro dure uma noite, pode ter certeza que a alegria vem pela manhã. Você pode estar assim, cheio de dúvida, mas eu quero te convidar a viver assim como Abraão. Quando Deus chama Abraão para ele seguir adiante, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas que lugar é esse? Quais são as condições? De que forma? Não, ele pegou e foi. Às vezes a dúvida vai se tornando cruel para a gente, porque vai criando uma ansiedade. E Deus diz para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas as suas súplicas sejam colocadas todas diante de Deus. Tem gente que tem uma dificuldade de falar aquilo que pensa, né? Deus gosta que você fale. Eu vou incomodar Deus. Não faz isso não, conversa com Ele. Olha, mesmo que aquilo pareça estranho, Deus vai compreender você e vai te mostrar o caminho e vai te mostrar uma resposta verdadeira, porque Ele é a verdade. Ele nos chama para um cuidado, Ele quer nos instruir, Ele quer nos amar e cuidar, mas você não pode recuar e voltar para o Egito. Você acha uma boa habitar lá no palco da idolatria? Você acha uma boa receber todas essas injúrias citadas agora por mim? Escravidão, reclusão total, chicotada, falta de identidade. Você acha uma boa isso? O mundo tem dado para a gente, às vezes, oferecido para a gente aí, os peixes, os pepinos, os melões, as cebolas, os alhos, mas por trás disso tem as injúrias. E aqui, no texto sagrado, vai nos mostrar que tudo começou a partir de uma influência. E aqui, nessa tradução, fala sobre o vulgo. Que vulgo é esse? Em outras traduções está escrito o populacho, aqui no verso 4. E, na verdade, o termo para esse vulgo aí, e a única vez que esse termo aparece no Antigo Testamento é Azapzup, que é o povo que estava lá no Egito, que não era hebreu, e que eles também não eram egípcios, era um povo que estava ali, que também estava participando da escravidão. E quando o povo de Israel foi liberto, eles foram juntos. Eles não tinham uma identidade com Deus como os hebreus, mas eles estavam ali no meio, e tinham a possibilidade de viver com Deus e para Deus, mas eles estavam desejosos de voltar. E aí, olha o que diz aqui o verso 4, ora, o vulgo ou populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, e os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram:
Quem nos dará a carne de comer? Olha, isso aqui é um problema, porque muitas vezes nós respondemos segundo as influências que estão à nossa volta. E há muitas coisas influenciando o nosso coração. A primeira delas, eu quero falar, é o que eu tenho mais visto. Muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo próprio coração. O coração, assim, os sentimentos. Eu acho, eu sinto. Aquilo ali foi sendo alimentado durante muito tempo. Dúvidas, incertezas, medo. Tudo é complicado para quem não ouve a voz de Deus e responde segundo o que Deus diz. E tudo influencia uma pessoa que tem um coração suscetível, que não tem Deus falando e não obedece completamente ao Senhor. Pastor, o senhor tem que entender que é difícil. Mais difícil é nós ouvirmos o coração. Por isso que ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, porque eu sei que o coração é enganoso. E tem muita gente ouvindo a voz de um coração enganoso para responder. Cuidado com isso. O povo de Israel estava sendo influenciado. E você pode estar sendo influenciado também por uma fonte que não vem de Deus. As pessoas também, assim como o populacho aqui, o vulgo, existem pessoas no seu meio, junto com você. E olha, que até na igreja, porque nós fomos advertidos a respeito disso na própria palavra de Deus. O trigo e o joio. Achei muito interessante que mandaram para mim um videozinho, eu nunca tinha visto o joio. E aí alguém mandou um videozinho para mim que mostrava ali o trigo e o joio. Eles são iguaizinhos. Mas aí havia uma narração de uma pessoa falando assim: olha, aqui está o trigo e aqui está o joio, e agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. E ele começou a debulhar assim o joio, e aquilo foi se tornando uma palha. E ele falou bem assim: agora eu vou debulhar aqui o trigo, e começou a apertar o trigo, e debulhar o trigo e tal, e aí começou a sair sementes, muitas sementes. Ele falou bem assim: essa é a diferença do trigo e do joio. É que o trigo produz sementes, mas o joio não produz nada. E eles estão juntos. E muitas vezes existem pessoas juntas, mas que têm motivações diferentes. Muitas vezes dentro da igreja. E você precisa ouvir a voz de Deus, falar segundo Deus, refletir a glória de Deus para que você influencie, não seja influenciado. É muito importante que você saiba que dentro da igreja existe isso sim, porque o próprio Paulo nos adverte, através de advertir os Gálatas, quando ele disse assim: olha, tem irmãos aqui que está proclamando um outro evangelho. E esse outro evangelho, olha, não é para vocês ouvirem, seja amaldiçoado. Então, por favor, ouçam o evangelho puro, verdadeiro. Cuidado com as influências. Qual é a maneira de eu não receber tanta influência assim? É você ouvir a voz de Deus. É você ser tomado, cheio do Espírito Santo. Viver segundo a voz de Deus e receber de Deus a direção e ter coragem. Assim como Deus falou para Josué: ser forte, Josué, ser corajoso. Eu estou dizendo isso para você porque esse atributo você já recebeu. Você tem condições de ser forte e corajoso. Seja porque você, além de ter recebido esse atributo, de mim mesmo, eu estou contigo. E aonde você pisar, a planta do vosso pé será vosso. Você vá, tome o lugar de Moisés e cuide desse povo. Meu irmão, você está sendo chamado a viver segundo o que Deus tem para você. Deus tem te dado uma visão. E você muitas vezes está sendo influenciado por coisas tão pequenas. E o seu casamento tem vivido tempos de crise absoluta. A sua relação com os seus filhos, tempo de crise. O seu ministério, aquilo que Deus chamou para você fazer, você tem atribuído a tantos problemas, tantos impedimentos, e tudo fica por conta das outras pessoas. E Deus está te chamando para que você ouça a sua voz, ouça a voz dele, e você receba a visão dele, e não seja mais influenciado por coisas pequenas. Não, Deus está te chamando para que você não ouça a voz do populacho, porque eles receberam fogo dos céus, mas você está sendo chamado hoje por Deus, para você viver uma história linda com Deus,
recebendo a visão de Deus, a promessa de Deus, de seguir adiante, segundo aquilo que o Senhor te chamou para viver com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As influências que você precisa receber não é a do Azap-Zup, daquele povo sem identidade que estava ali no meio. Não é isso. Você está sendo chamado para ouvir a voz do Mestre, porque Jesus Cristo, Ele é Senhor, Mestre, Salvador. Mas pastor, eu tenho muito problema com alguém. Se o Senhor Jesus te disse que você precisa perdoar, é porque Ele trilhou o caminho antes e mostrou para você assim, olha, você pode perdoar, sim, porque como homem eu passei por esse caminho. Você pode ter paciência, sim, porque como homem eu passei por esse caminho. Você pode enfrentar o diabo, sim, porque como homem eu enfrentei o diabo. Você pode, sim, viver uma vida cheia da presença de Deus, porque como homem eu ouvia Deus e me separava para orar e buscar e ouvir a voz dele. Eu gosto de falar mais uma vez do avô de Cíntia, que ele ia para os morros lá de Xerém para ficar dias orando, falando com Deus, recebendo. Assim como David Wilkerson. David Wilkerson era um homem extraordinário, precioso. E no último sermão do David Wilkerson, ele pregou sentado. E ele falou que ele vivia numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E aí, quando alguém batia lá na porta para falar com ele, a esposa dele apontava para um morro assim, falava bem assim, olha lá, aí o carro dele estava lá no morro e ele estava dentro de uma floresta, orando, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo influenciado por Deus. O que é que você faz quando você tem um problema? Primeiro você fica nervoso ou primeiro você se ajoelha? Aí a resposta. Ou você deseja voltar para o Egito, ou você deseja então ouvir as promessas de Deus e receber a visão. Deus está dando uma visão para você. Então ouça, veja, abra os seus olhos espirituais e siga diante dessa visão que Deus está te dando. Uma outra coisa aqui que o povo sofria e que atrapalhava muito a caminhada deles com Deus era a ingratidão. Povo ingrato. Não reconhecia Deus. Deus dava para eles o maná. E olha aqui, gente, mas agora a nossa alma se seca. Você já viu que coisa absurda? O que Deus dá para a gente seca a nossa alma, não é? Olha, o maná significava aqui muito mais do que simplesmente um alimento, era a vida de Deus, o cuidado de Deus. Deus fazia o maná cair do céu, e essa gente falava assim com todas as letras, a nossa alma seca, nenhuma há senão este maná. Só essa coisa terrível aí diante dos nossos olhos. O povo era ingrato. Sabe, eu percebo que muitas pessoas têm um filho precioso e não sabe dar graça por isso. É sisudo desde a manhã até a noite. É sisuda desde a manhã até a noite. E sabe que há uma prática que eu tenho de às vezes dar graças por passar por sofrimentos. E eu comecei a desenvolver isso muito antes de eu ler Romanos capítulo 5 e meditar muito no texto. Quando a palavra de Deus nos diz, tende grande gozo por passar por várias provações, porque existe um peso de glória. E há muitas pessoas que são provadas por Deus e que às vezes entram no caminho da provação e a primeira coisa, quando bate o dedinho nesse caminho, é murmurar. E Deus está nos elevando, está nos fazendo crescer. E a gente quer logo voltar para o Egito, quer fazer o caminho contrário, quer comer os peixes, quer comer lá os pepinos e os melões e esquece da visão que Deus nos dá. Meu Deus, cuidado, porque às vezes Deus tem te dado uma vida maravilhosa e você tem murmurado o tempo todo. Deus tem te dado comida, bebida,
mas parece que você não está muito satisfeito. É possível, não sei. Deus tem te dado amigos, mas talvez você não esteja enxergando isso. Todo mundo tem defeito, todo mundo não presta, todo mundo tem uma observação negativa feita por você. Nada é bom. A pandemia é pior. Mas esse negócio de reunião online, isso não vale nada. Deus está ensinando para a gente, isso vai acabar. Isso vai acabar e você precisa saber assim, quantas almas você ganhou para Jesus. Isso vai acabar e você precisa pensar assim, quantas vezes eu li a Bíblia porque eu tive tempo. Isso vai acabar e você precisa perguntar para você mesmo antes, esse tempo que Deus me deu, o que é que eu fiz com ele? Eu só reclamei? Eu só murmurei? Eu só chamei a atenção das pessoas e de mim? Assim o povo do Egito fazia, andava em círculos, 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 e a providência divina era ignorada por eles. Agora a nossa alma seca, coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. E por último eu queria falar aqui sobre o título do livro de Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele passou por um campo de concentração e sobreviveu. O Viktor Frankl, ele escreveu um livro que não é evangélico, não. Mas ele colocou um título que eu não estou me inspirando no Viktor Frankl. Eu estou colocando o título parecido, mas o título do livro é o seguinte, nesse último ponto: A Presença Ignorada de Deus. Os céus declaram a glória, o firmamento. Os céus declaram a presença e o firmamento, a glória do seu poder. O dia anuncia outro dia, a noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. E nós estamos vendo Deus em todo lugar, porque Deus é poderoso, maravilhoso, precioso, cuidadoso, sustenta a nossa vida. Nós sabemos que Ele é a fonte de toda a vida, de todo o poder, de toda a sabedoria. E o povo tinha visto os milagres que Deus havia promovido, tanto no Egito quanto fora do Egito. Tanto lá com o faraó, quando Deus insistia em dizer: eu estou fazendo isso para que o meu povo saiba quem eu sou, e todo o povo do Egito e o faraó, e saiba que eu sou Deus. Mas o povo ignorava o poder de Deus, ignorava o que Deus poderia fazer com eles. Às vezes a gente vê um irmão tendo algumas experiências com Deus e a gente olha assim com um certo desdém: isso aí, nós não estamos aqui para pensar nisso, ignorar o que Deus pode fazer com alguém. Às vezes Deus promove um milagre e a gente até dá graças e depois a gente esquece e volta tudo ao normal. Ignora aquilo que Deus fez. Deus te deu a vida e você ignora a vida que Deus te deu. Deus te deu sustento e você também ignora. Está sendo repetitivo aqui? Não. Tem a murmuração, mas tem também a ignorância. Sabe, a ignorância, ela vai além. Eu estou falando da pessoa ser indiferente. Indiferença. Deus te chama para viver uma vida com Ele. Você foi criado para o louvor da glória dEle. Deus não te chama para viver indiferença. Deus te deu uma visão. Mas muitas vezes o desejo do seu coração faz com que você seja indiferente ao poder de Deus. Mas você conhece alguém que tenha recebido uma bênção de Deus poderosa, preciosa, mas passou um tempo e voltou que era como era antes? Truculento, murmurador, difícil, zombador. Você conhece isso? Ignorante.
indiferente às coisas de Deus? Pois é, Deus está falando conosco, porque se tiver pontas dessas coisas no seu coração, é tempo de renovo, porque Deus aqui está para te renovar a visão. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Deus está aqui hoje te chamando para renovar a visão que Ele tem te dado da terra que Ele está te entregando, para você viver em amor. Mas agora nossa alma seca, coisa nenhuma há, senão esse manazinho aí diante dos nossos olhos. Não é isso. Olha, Deus maravilhoso, poderoso, que nos tirou do Egito, que nos trouxe até aqui, a presença maravilhosa e manifesta de Deus. Nós temos percebido isso através desse maná. Não nos falta absolutamente nada. Deus tem nos dado uma visão. E isso aqui, o maná, é prova de que nós vamos alcançar a terra. Todos os dias cai o maná do céu, para renovar a nossa visão e nos dizer assim: olha, está vendo esse maná aí? Vocês vão passar o deserto e vocês vão habitar na terra que eu preparei para vocês. Então sigam adiante, não parem, não ignorem a minha presença, não ignorem a minha vida contigo, porque eu tenho mais para você. Você nasceu para o louvor da minha glória, você nasceu para viver todos os dias me adorando e vivendo em santidade comigo. Desculpa. Deus tem mais para nós. Deus tinha mais para eles e eles não conseguiam ver isso. Mas você precisa ver. Se você deseja hoje voltar para o Senhor, porque você está longe dEle, porque você tem ignorado a presença dEle na sua vida e todo o bem que é o Senhor para você, esse é o tempo. Se você deseja hoje firmar votos com o Senhor, a partir de tudo que você sabe que Deus tem te falado, mas você tem ignorado, firme votos com o Senhor hoje, de verdade. Vamos mudar completamente e viver para o Senhor. Esse texto está aqui para um alerta, e nós hoje recebemos esse alerta de bom grado, como uma expressão de amor de Deus, para que a gente não viva longe dEle, para que a gente não viva mais distante dEle, sendo influenciados, murmurando, ignorando a sua presença, indiferentes a Ele, jamais próximos dEle, vivos com Ele, assim como Josué e Caleb, firmes, assim como Moisés, firmes, sempre ouvindo a voz de Deus e acreditando todos os dias, cada instante, na promessa que Ele tem para nós, na visão que Ele nos dá da terra prometida. Deus te abençoe. Se você hoje está passando por problema, qualquer que seja, em qualquer área, eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor, se ajoelhe aonde você estiver, porque nós vamos orar e Deus vai renovar a sua visão agora, em nome de Jesus. Não pare, porque Deus tem mais para você. Não pare, não queira voltar para o Egito. Esqueça a escravidão, esqueça os manjares do Egito. Deus tem muito mais para você. Deus tem liberdade. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todo o teu povo, a vida daquele que está agora assistindo conosco aí, daquela que está assistindo conosco, eu não sei quem é. O Senhor conhece cada coração, mas eu peço que o Senhor renove a visão no coração de cada um deles, Senhor. Se tem alguma ponta aí de falta de fé, renove a sua fé. Renove, Senhor Deus, a fé de cada um deles para o louvor da Tua glória. Renove, Senhor Deus, a vida. Renove a visão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, tira todo desânimo. Tira, Senhor Deus, todo desejo de voltar para o Egito. Tira, Senhor Deus, toda falta de crédito no Senhor. Tira, Senhor Deus, toda má influência. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda murmuração contra o Senhor. Ó Deus, eu sei que tem gente agora ajoelhado desejando ser um verdadeiro adorador. Que assim seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Amém.
uma semana cheia da presença de Deus para você. E se você foi abençoado, você pode agora, nesse momento, orar por uma pessoa e compartilhar essa mensagem com ela, para o louvor da glória de Deus e para que ela seja abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite e uma semana de vitória para você e para sua família. Amém. Glória a Deus.